A sua vitória chegou e junto com ela o nosso querido Padre Anderson Guerra, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe as irmãs que estão aqui, né? Obrigado, irmã, pela acolhida. Você que está em casa, nos acompanha aí pelas redes sociais da comunidade Resd. Uma alegria estar aqui novamente. Deus seja louvado, Deus e pague, Padre, por acolher o nosso convite. É uma alegria para a família Exército de São Miguel. Nós temos contado com tantos irmãos na fé que têm passado por aqui para ajudar este exército nesse período de quaresma de São Miguel. Tem sido uma partilha de dons, tem sido maravilhoso. E nessa semana Deus nos trouxe então o Padre Anderson Guerra. Ele que é sacerdote, né? Exerce seu ministério lá no Santuário Mãe dos Aflitos, e ele está aqui conosco hoje para partilhar também um pouco do seu dom, do seu ministério sacerdotal. E eu sei que toda essa família Exército de São Miguel está acolhendo com muita alegria. Fica atento, porque o Padre Anderson tem muito para partilhar com você. Ele quer rezar com você nesta noite, porque essa é uma noite de libertação. Obrigado pela acolhida. E eu quero convidar você a pedir realmente essa graça do Espírito Santo. Se as irmãs puderem cantar uma canção do Espírito Santo, pode ser, por favor? Vem, Espírito Santo, nessa noite, sobre nós que estamos aqui, você que está em casa e reza, nos acompanha nesta live, nesse momento de oração, que Ele possa visitando a sua vida, visitando a sua casa. Vem, Espírito Santo, agora, tocando nessa casa, tocando nessa família, que tanto necessita agora da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça. Mãe, pedimos a Tua materna intercessão nesta hora. Cantemos, adoremos a presença do Espírito Santo. Ó vem Espírito Santo, ó vem Espírito Santo, vem me tocar. Faz novo, novo, me faz novo, novo. Ó vem Espírito Santo, ó vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me renovar, me faz novo. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. Vem, Espírito Santo, nos renovar nesta noite de combate, nessa noite de oração. E o tema que foi proposto para esta noite é a inveja. E eu achei bastante forte esse tema, porque tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, e nós podemos cair nesse que é o chamado pecado capital. A igreja chama a inveja como um pecado capital. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que a inveja é a tristeza pela glória do outro. Olha que forte, Santo Tomás de Aquino já dá logo uma machadada, né? Já dá logo uma marretada na gente, dizendo que a inveja é uma tristeza pela glória do outro. Quando eu vejo alguém que está alcançando sucesso, quando eu vejo as irmãs que estão aí progredindo, de repente nas redes sociais estão crescendo, com seguidores, e aí então de repente eu fico triste por ver que as irmãs estão conseguindo alcançar uma graça grande na presença de Deus e fazendo uma grande evangelização. Então São Tomás de Aquino vai dizer que a inveja é a tristeza pela glória do outro. Só que nós aprendemos ainda por São Tomás de Aquino que a inveja, ela tem 5 filhos. Olha só que interessante, quais são os filhos da inveja? A fofoca.
espalhar meias-verdades distorcidas, mentiras, ou fatos embaraçosos, deprecativos em relação a outra pessoa, com o intuito de prejudicar o próximo. E eu estou dizendo para vocês isso, porque todos nós podemos passar pela inveja. Todos nós podemos cometer esse pecado capital. Ao olhar para a vida do outro, ao olhar para o carro do outro, ao olhar para o celular do outro, ao olhar para a casa do outro, ao olhar para a viagem que o outro fez e você não conseguiu fazer. Todos nós podemos cair nesse problema. Dentro de uma empresa, porque você tem uma função na empresa, o outro não tem. Então nós podemos fazer isso, espalhar meias verdades, distorcendo mentiras, embaraçosos, prejudicando o próximo. Eu não posso cometer esse erro, eu não posso cometer esse pecado capital. Depois, o segundo filho da inveja, a detração. A detração significa falar mal às claras. A inveja, ela vai criando graus e vai elevando esse grau. Ou seja, a detração significa falar mal às claras. Possui os efeitos semelhantes à fofoca, com as mesmas intenções, mas é feito abertamente. Então a pessoa já não esconde mais. Aqui a pessoa já entrou no nível que assim, ela já fala às claras, ela já começa a falar para esse, começa a falar para aquele, ela já começa a fazer o mal acontecer naquela situação. Depois, exultação pela adversidade alheia. Ficar feliz por ter conseguido diminuir a glória do outro. Será que tem pessoas aí que estão nos assistindo e que estão falando, meu Deus, eu já senti isso. Fiquei feliz porque o outro foi diminuído. Fiquei feliz porque o outro teve a sua vida, de certa forma, corrigida. Será que a gente passa por isso? Isso é tão triste. Eu me lembro um fato quando eu era seminarista. E esse fato mexeu muito comigo porque teve um fato, algo que aconteceu. Eu não preciso citar nomes aqui porque são pessoas à minha volta. Mas eu me lembro quando eu era seminarista que uma pessoa foi prejudicada, saiu do seminário e outros irmãos riam, como se fosse uma coisa boa. Ali foi toda uma coisa má, diabólica, aconteceu na minha época, quando eu era seminarista, isso tantos anos atrás. E eu vejo que tem pessoas que ficam felizes pelo mal do outro, fica feliz por ter conseguido diminuir a glória do outro. Mas isso é diabólico, a inveja é diabólico. Eu fico feliz porque eu consigo diminuir as irmãs, eu fico feliz porque eu consigo diminuir o padre, eu fico feliz porque eu consigo diminuir meu paroquiano, o paroquiano fica feliz porque conseguiu diminuir o padre, conseguiu falar mal do padre, fazer a caveira. E esse é um pecado que a gente tem visto acontecer na nossa sociedade, infelizmente entre nós cristãos católicos. Eu estou pregando para cristão católico. Se tem outras denominações, outras pessoas, muito bem-vindo, uma alegria estar com vocês, que essa pregação atinja o seu coração e te ajude, e que você se converta. Mas eu estou pregando para cristão católico, e o cristão católico, ele não pode ficar feliz pela desgraça alheia, jamais. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Se o membro está doente, todos sofrem. Então se tem um irmão meu que caiu, se tem um padre amigo meu que caiu que não está bem, ou se tem uma irmã que caiu que não está bem, um religioso, uma religiosa, não importa. Se tem um pai de família que tropeçou, caiu no adultério, não importa o que tenha acontecido, eu não posso ficar feliz. Eu tenho que ficar triste, eu tenho que rezar pela conversão, eu tenho que ser como Jesus, né? O que é compaixão, né? É ir até a pessoa, é sentir a dor do outro, misericórdia, é ir ao encontro daquele que necessita da minha bênção, da minha oração, da minha ajuda. Isso é misericórdia, isso é compaixão. Eu não posso ficar feliz pela derrota do outro. E tem muito cristão católico feliz com a derrota de outro cristão católico. A igreja está dividida. Nós não podemos dividir Cristo. Cristo não divide, Cristo une. Depois, outra filha da inveja, a aflição pela prosperidade. Ocorre quando não se consegue de nenhuma maneira diminuir as realizações da outra pessoa. Então, passa a se entristecer com o resultado das conquistas. Olha só, eu fico triste pela conquista do outro, ao ponto de eu entrar e ficar mal, ficar depressivo.
Por que você não trabalha? Por que você não procura fazer algo melhor? Pede o Espírito Santo que te ilumine para te dar inspirações e propósitos para você fazer alguma coisa inspiradora, que você também alcance metas na sua vida, na sua história, no seu trabalho, na sua família, na onde você vive. E depois, o grande perigo da inveja é o ódio. A última filha da inveja aqui nós temos o ódio. O efeito final da inveja, o invejoso não apenas se entristece pela conquista do outro e deseja o fim das glórias e o objetivo alcançado pelo próximo, mas passa a desejar o mal sob todos os aspectos para aquela pessoa. Eu só não fico triste, mas agora eu desejo todo tipo de mal. Palavra de maldição, palavra de desgraça. Tomara que dê tudo errado. Mas é um ódio misturado de tristeza, e agora, como se não se bastasse falar mal, agora eu desejo o mal. Eu quero que tudo dê errado, que tudo vá por água abaixo. E quantas vezes a gente faz isso? No nosso coração, a gente fica desejando esse tipo de coisa, o ódio. E quando a gente começa a falar assim, a gente começa a recordar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, eu separei algumas breves passagens. Quando Caim mata Abel. Qual foi o grande problema de Caim e Abel? Caim vai matar Abel simplesmente porque Abel e Caim oferecem a Deus sacrifícios, ofertas a Deus. A oferta de Abel agrada a Deus. A oferta de Caim não agrada a Deus. E Caim ficou furioso, com inveja do seu amigo, com inveja do seu irmão. E ele então, num estado de loucura, em vez de refazer a sua oferta, em vez de recomeçar na humildade, na simplicidade, em vez de começar novamente e falar assim, poxa, nisso eu não fui bom, então vou refazer essa oferta, vou melhorar a minha oferta a Deus, o meu trabalho a Deus, a minha entrega a Deus, para que Deus possa se agradar e aceitar o meu sacrifício. Mas o orgulho, a vaidade, a soberba, não permitiu que ele recomeçasse. Então, foi mais fácil começar a olhar para Abel, do que olhar para mim, do que eu posso melhorar, mudar, para poder ofertar a Deus. Não é assim que acontece muitas vezes? Em vez de eu olhar para mim, eu, Padre Anderson, puxa vida, o que eu posso melhorar como padre? Em vez de ficar invejando o Padre X, Padre Y, em vez de ficar invejando as irmãs, o que eu, padre, posso melhorar na minha vida de santidade, no meu sacerdócio, na minha pregação, no estudo da palavra, para poder ser um padre melhor, um padre mais ungido, um padre mais capaz? É mais fácil eu invejar, destruir, ficar com ódio, falar mal, desejar o mal, do que eu mudar. Então, em vez de você invejar, mude. O que eu posso fazer para mudar? Recomeça. Analisa quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, o que eu preciso fazer, qual que é a base de tudo isso, pagar o preço, fazer jejum, fazer oração, dar a vida, para que você possa crescer na santidade. Não, mas Caim não se dobrou diante de Deus, e esse diálogo é belíssimo de Caim com Deus. Caim, o que está acontecendo? Nada, está acontecendo nada não. O diálogo dele com Deus é muito bonito, só que ele vai resistindo ao amor de Deus. Deus vem até nós, dizendo, filho, recomeça. Essa live de hoje está dizendo para você, recomeça, filho, recomeça, filha. Não deu certo um projeto? Começa o projeto de novo. Falhou, não deu certo, o casamento não está indo bem? Recomeça o casamento. Em vez de você ficar com inveja do casamento do vizinho, da vizinha, recomeça. A tua empresa não vai bem? Recomeça, reorganiza. Claro, Deus faz milagres. Esse testemunho maravilhoso, a irmã falava, padre, que lindo. Eu falei, nossa, o testemunho é maravilhoso, a gente estava aqui encantado com esse testemunho. Claro, Deus faz milagres, São Miguel vai fazer uma intervenção, a Virgem Maria vem junto, os anjos, o céu está ao nosso favor, mas também tem que ter o nosso esforço. E naquele testemunho, qual que foi o esforço? A pessoa sabia que o carro não estava bom, ela não insistiu no carro ruim,
Ela pega outro carro. E mesmo assim acontece toda essa fatalidade do pneu. Então, Deus viu o esforço dessa pessoa de pegar um outro carro, porque sabia que o carro dela não tinha condições. Então, quando Deus vê meu esforço, Deus também faz uma intervenção divina. Agora, eu esperar o milagre sentado não vale. Ah, Deus vai fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada, quer saber? Aí já é preguiça. Aí é qualquer outra coisa. Então, será que a minha inveja também não está ligada com a preguiça? De ter que recomeçar. Gente, recomeçar é muito difícil. Ter que confessar de novo com o padre, olhar naquele cara, aquele padre feio lá, aquele padre, cara emburrado que nem eu, assim, e ter que falar, Jesus, perdão, eu pequei. Nossa, como é difícil recomeçar, gente. Não é fácil não. Mas quando eu consigo recomeçar, a graça de Deus é sobrenatural na nossa vida. Então Caim, ele desiste, não quer recomeçar. Então o que ele faz? Ele se deixa levar pela fofoca, pela detração, exultação da adversidade, aflição, ódio. E qual que é o fim de tudo isso? Ele mata o irmão dele. Que loucura! Caim matou Abel por inveja. Padre, mas eu nunca dei um tiro em ninguém. Mas está faltando pouco, não está? Está faltando pouco. Está faltando pouco. Na sua cabeça, você já matou umas 5 vezes aquela pessoa. Mais ou menos. Fora as facadas que você já deu no bucho. A gente às vezes não tem o ato em si. Pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Não é assim que a gente confessa? Pequei por pensamentos. O seu pensamento é um pensamento invejoso. E tudo começa aqui, ó, na cabeça, vai para o coração, até que vai para a ação. Então eu tenho que ter esse cuidado de não deixar as coisas passar da cabeça para o coração. E aí esse combate, né? Combater os maus pensamentos. Não, eu renuncio em nome de Jesus esse pensamento. Não, Senhor, que o Senhor abençoe aquela pessoa e que ela prospere, que as irmãs de 1.500.000 que tem lá, que elas vá para 3 milhões de seguidores. Rezar porque se as irmãs crescem, o Padre Anderson cresce, a igreja cresce, o bispo cresce, a diocese aqui de Fortaleza cresce, a igreja aumenta, os fiéis, não é assim? Essa deve ser a visão sobrenatural, a visão espiritual de tudo isso. Então nós temos que ter essa visão sobrenatural. Então Caim mata Abel. Eu te pergunto, quem você já matou no teu coração? Por inveja, por ódio. Quantas pessoas nós matamos no nosso coração? Será que você já confessou o pecado da inveja? O pecado da inveja mata, destrói família, destrói casas, destrói tudo que tem pela frente. Depois nos lembramos aquela inveja mortal também dos irmãos de José do Egito. Me vinha essa história na cabeça quando as irmãs pediram essa pregação para mim. Me lembrava do José do Egito. Ei, José do Egito. Diz que José do Egito era sonhador, tinha sonhos. Sabe aquela pessoa que tem sonhos? Quando eu for irmã, eu vou fazer tal coisa. Quando eu for padre, eu vou fazer missa de cura e libertação. Então a gente tem sonhos, não é bonito? Né? A gente como religioso, a gente tem sonhos, né? É bonito porque a gente tem sonhos. E esse sonho é lindo. E diz que José do Egito era sonhador. Você quando era noivo, quando você namorava, você também tinha sonho. Quando eu casar... E você tinha sonhos, e que bonito, e esses sonhos movem o coração do ser humano, sonhos unidos ao coração de Deus, são lindos, gente, esses sonhos são bonitos, são importantes, Deus se usa dessas coisas. Só que isso incomodava os irmãos de José do Egito. O tal do sonhador, lá vem o sonhador, é assim que eles chamavam, lá vem o sonhador. Talvez você já disse assim, lá vem aquela vizinha. Lá vem aquela irmã com aquele terço na mão. Lá vai começar a live. Tinha que ser ela de novo. Tinha que ser a irmã Maria Raquel, Jesus. E essa coisa de inveja vai contaminando as nossas casas, vai contaminando os nossos institutos, vai contaminando o nosso sacerdócio, a vida dos religiosos, a vida matrimonial, a vida dos irmãos, a vida dos amigos. E essa inveja vai contaminando, porque quando José chegava, era assim, lá vem o sonhador, olha lá vem o sonhador, é assim que falavam de José do Egito, até um dia que eles não suportaram,
convidaram o José do Egito para dar uma voltinha no quarteirão. Não vão não, viu, irmã? Se alguma irmã convidar para dar uma volta no quarteirão fora da hora, não vá. É armadilha, viu? Não vá. Eu renuncio em nome de Jesus, viu? Já me falaram para mim sair de madrugada do quarto, eu não posso sair que tem uns cachorros que mordem. Então nem sai do quarto essa madrugada, viu? Então, veja, a gente brinca, mas então chamaram ele para dar uma voltinha no quarteirão. E eles vendem, resumindo, eles vendem o irmão como escravo. Voltam correndo para o pai e dizem: pai, você não sabe da maior. Vem um animal feroz e matou o seu filho. O pai fica triste e chora. E o fim da história você conhece. Depois ele é vendido, lá ele se torna um braço direito do faraó. Depois os irmãos vão se encontrar com o filho e o irmão lá no faraó, e essa providência, enfim, depois tem toda uma história linda lá na frente de providência, que essa não é a história que o padre quer chegar lá, mas eu quero trabalhar esse ponto da inveja, o que levou a vender o irmão. E não é bíblico que irmão entregaria irmão, pai entregaria filho, filho entregaria pai? Meu Deus do céu, pela inveja. Você tem seu dom, eu tenho o meu. Essa irmã canta, essa irmã não canta. Essa irmã só toca aquela bagacinha ali que fica batendo com a mão. Não é? É assim, gente. É lindo. O outro fica lá no computador, lá, ó, dando risada da cara do padre. O outro fica ali cuidando dos microfones. Cada um tem seu dom. E isso é lindo. Você olha aqui no mosteiro, uma estava varrendo, a outra estava ali, a outra estava aqui. Deus nos chama cada um com o seu dom, com o seu carisma. E José do Egito tinha o dom dele, e os irmãos com certeza tinham dons, mas o problema é que quando eu começo a olhar para o do outro, esqueço do meu. Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o dom que Deus te deu? Você já descobriu? O seu dom não é menor que o meu. Nós somos irmãos em Cristo, e não podemos deixar que a inveja nos leve a nos vender. Veja, a venda. Vendemos por vezes a Cristo. O que Judas fez? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Por quanto você tem vendido a tua família, a tua casa, o teu chamado, o teu sacerdócio, a tua vida religiosa? Por quanto você está vendendo a tua casa, a tua história? Qual é o preço? Tem muita gente vendendo matrimônio por nada, por dinheiro, por prazer, vendendo por prazer. Depois nós encontramos uma outra passagem belíssima, nossa, linda, a inveja de Saul com Davi. Eram amiguíssimos. Davi era o braço direito de Saul, Saul era rei. Só que no meio do caminho, esse que era Davi, que vai vencer Golias, e depois se torna um grande chefe do exército, ao ponto de que ele ia para as batalhas, arrebentava a boca do balão na batalha e voltava. Vencia os inimigos, mas fazia miséria. Davi era poderoso, um homem assim abençoado. Quando ele voltava, então as pessoas à volta, mas tem gente também que não ajuda, né? As pessoas à volta começavam a cantar: Davi matou 10.000, Saul matou só 1.000. Não é assim? É desgraçado esse povo que fica cantando a vitória dos outros e desgraçando a vida dos outros, né? Esses também vão para o inferno junto, entendeu? Esses também não ajudam. Olha, quando o irmão lá faz a live, dá só 1.000 pessoas, mas quando a irmã Maria Raquel faz, dá 10.000 pessoas. Isso não é de Deus não, gente. Isso não ajuda. Isso não ajuda, isso é diabólico. Tem gente que não ajuda. Fica quietinho, cala a boca que é melhor. Vai rezar seu rosário, abençoado. Não, mas aquele povo tinha que provocar. Aí só começou a falar: peraí, quem que é o rei dessa história? Deviam estar cantando meu nome, não o nome de Davi. E sendo que os dois eram amigos. E aí começa uma perseguição sobre a vida de Davi. Só que Saul, a inveja de Saul, olha que perigo. A inveja de Saul vai levar Saul a ficar possesso por um espírito diabólico. Ao ponto que conta lá, se pegássemos a passagem, eu não vou pegar aqui que não vai dar tempo, que Saul chamava Davi, e Davi tocava a harpa
e quando ele tocava a harpa, o demônio ia embora e ele tinha paz naquele momento. Olha que lindo isso. Então, Davi, além de ser um grande guerreiro, era um bom músico também. E ele, quando tocava a harpa, então o inimigo de Deus ia embora. A graça de Deus agia naquele momento. Só que Saul não enxergava essas coisas. E Saul vai chegar ao ápice da inveja. Sabe o que Saul vai fazer na sua cegueira? Ele abandona o seu reinado praticamente para perseguir Saul, para perseguir Davi. E olha o que ele faz. Ele chega a consultar uma pessoa de seita diabólica. Padre, está escrito isso? Tá, se você pegar lá a história de Saul e Davi, você vai ver que Saul consulta uma pessoa de seita diabólica. É assustador. A inveja leva a gente a abandonar Deus, leva a gente a abandonar nossas orações, querer o mal do outro, querer matar o outro, querer destruir o outro, ao ponto de eu abandonar o meu chamado para tentar destruir o chamado do outro. Eu não vivo o meu, também não quero que o outro viva o dele. Gente, é gravíssimo. Gravíssimo. A inveja nos leva a situações gravíssimas. Gravíssimas. E aí eu não preciso nem falar, por exemplo, a inveja do diabo em relação a Jesus. A inveja do diabo em relação à Virgem Maria, você conhece muito bem essa história. Mateus 27:18 diz assim: ele sabia que tinha entregue Jesus por inveja. Olha só que forte essa passagem. Nós sabemos muito bem que Jesus foi entregue por inveja. Mateus 27:18. Ele sabia que tinha entregue Jesus por inveja. Quando fala assim, quem quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás. E o que fizeram com Jesus? Fizeram por inveja. Está escrito na palavra de Deus. O livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 23 e 24 diz assim: ora, Deus não criou o homem para a imoralidade, e o fez à imagem da sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-lão. Gente, é por inveja. E nós temos que tomar cuidado, para não entrar nesse espírito da inveja. O catecismo da Igreja Católica ainda vai falar mais para nós, no parágrafo 25:38 diz assim: a inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entra no mundo. Aqui se confirma essa passagem, a igreja nos afirma isso. A inveja pode nos levar às piores ações, até mesmo matar uma pessoa. Não só pensar mal, não só falar mal, mas levar a matar uma pessoa. Meu Deus do céu. O catecismo ainda diz assim: nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma um contra os outros. Se todos procuram os meios para atacar o corpo, como acabaremos? Se todos procuram meios para atacar o corpo, como nós vamos acabar? Olha só a inspiração da igreja. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Santo Agostinho, também um grande homem da igreja, um grande estudioso da igreja, um bispo, um homem tão santo, esses dias celebramos ele, por sinal, dias atrás, diz assim: o pecado da inveja é um pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Santo Agostinho também tocou nesse ponto. O catecismo ainda vai nos lembrar coisas mais profundas ainda. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, é a recusa da caridade. A inveja é totalmente contrária à caridade. O que é a caridade? Caridade é o amor. Caridade é ajudar o próximo. A inveja é destruir o próximo. Então as duas são opostas, não se unem de forma alguma. Veja, olha que lindo isso. O catecismo ainda nos diz o seguinte: o batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade, pelo abandono nas mãos da providência divina. Padre, o senhor disse tanta coisa, mas como que eu combato?
você combate justamente pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. É preciso combater a inveja. Nós vamos rezar o texto do combate daqui a pouquinho. E você conhece muito bem. Você precisa combater a inveja. Todos nós já passamos por inveja. É difícil não ter inveja. Talvez em graus diferentes, mas todos nós já passamos pela inveja. E aqui é preciso assumir isso. E diante da inveja, quando vier o primeiro pensamento de inveja, de ciúmes, eu renuncio a esse pensamento, Senhor, não quero isso para a minha vida. E já entregar para o Senhor, não permitir que a inveja vá tomando proporções ao ponto de eu querer destruir com a vida do próximo. São Leão Magno diz assim: quando todos estivermos cheios de sentimentos de benevolência, o veneno da inveja há de desaparecer inteiramente. Olha que lindo, eu vou repetir isso, São Leão Magno. Quando todos estivermos cheios de sentimentos de benevolência, o veneno da inveja há de desaparecer. Como que o veneno, olha, ele chama a inveja como um veneno. A inveja é um veneno. E quando nós estivermos todos cheios de benevolência, de caridade, de amor para com o próximo, a inveja desaparece. O mesmo santo doutor e papa ensinava que a ordem da inveja, que ardem de inveja de perfeição dos outros, é como que os vícios desgraçam as virtudes. Amam-se os ódios contra aqueles cujos exemplos não seguem. É um contra o outro, é um contra o outro. São João Crisóstomo ainda vai dizer uma coisa linda para nós, diz assim: mostra bem o perigo da inveja para a vida cristã. Nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Pois bem, alegrai-vos com o progresso do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado. Como que é uma outra forma de combater a inveja? Alegrando-se pelo progresso do outro. Você tem que começar a fazer esse exercício. Como que uma pessoa ferida, uma pessoa que machucou uma perna, machucou um braço, ela faz? Ela tem que fazer exercícios da fisioterapia. E o exercício vai devolver os movimentos e vai tirar a dor do braço. Mas o exercício é chato, é cansativo, é repetitivo, e por vezes a gente quer desistir. Mas veja, pois bem, alegrai-vos com o progresso do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Você precisa fazer esse exercício. Alegre-se com teu irmão, alegre-se com a tua irmã, alegre-se com teu vizinho, alegre-se com o padre amigo, alegre-se com aquele padre que cresceu na evangelização, alegre-se com as irmãs, alegre-se com aquela pessoa que foi viajar. Louve a Deus, que bom que ela conseguiu viajar e descansar um pouco, ela estava precisando. Que bom que foi descansar um pouco. Alegre-se com o outro, com o dom do irmão, seja benevolente. No primeiro sinal de ciúmes, de inveja, já renuncie esse pensamento, coloca aos pés do Santíssimo, e se você não consegue vencer, leva à confissão isso e fala: Padre, me ajuda, porque o sentimento de inveja está querendo tomar conta do meu coração, e eu, Padre, vim confessar a inveja hoje. Renuncie esse espírito de inveja, e você vai ver a vitória de Deus sobre a tua vida. Eu creio nessa vitória de Deus. É preciso combater, gente, todos os pecados. Como eu disse lá no início, a inveja é um pecado capital, e que tem filhos. Todo pecado tem filhos, né? E a gente sabe que os filhos vão crescendo. Só que nesse caso, eu preciso cortar esse pecado, esse mal pela raiz. Renuncie. É preciso combater. Hoje o combate é inveja, amanhã vai ser orgulho, depois vai ser vaidade. Claro, nós vamos ter que combater cada vez alguma coisa na nossa vida. Com certeza você já combateu e venceu outras coisas. Agora é o momento de combater a inveja. Se você já sentiu inveja, então que você coloque em prática isso. Se você não passou por isso ainda, guarde no teu coração, que pode ser um dia que você precise dessa pregação e fala assim: como que era mesmo que o Padre ensinou a gente? E você coloca em prática, para que você vença esse espírito diabólico, esse espírito maligno que quer destruir as nossas vidas, as nossas casas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa inspiração que me destes
nessa pregação.